Em poucos minutos, você vai acessar algo que nunca imaginou que estaria disponível gratuitamente. Porque o que será revelado aqui é uma chave silenciosa que controlava os pensamentos obsessivos de seres humanos que já dominaram os próprios reinos internos e que agora você está prestes a compreender. A maioria vive a vida inteira acreditando que pensamentos são como tempestades inevitáveis, mas poucos percebem que, na verdade, eles são apenas névoas. Névoas que podem ser dissolvidas com um simples sopro de clareza. E o que está por vir não é apenas uma ideia ou um método psicológico. É uma chave vibracional antiga, redescoberta por Annie Besant, uma das maiores consciências da teosofia moderna, e que, ao ser aplicada, começa a alterar a estrutura interna da mente de forma quase invisível. Se você assistir até o final, receberá uma técnica rara, mantida em sigilo entre os iniciados, capaz de reprogramar a pulsação mental e cessar o ciclo hipnótico dos pensamentos indesejados. Por enquanto, apenas esteja presente e prepare sua percepção para atravessar o limiar. Você já se perguntou se realmente é você quem pensa seus pensamentos? Ou se talvez você esteja apenas escutando ecos de algo que não compreende? A mente, nos ensinamentos teosóficos, não é uma entidade individual. Ela é um campo, um vórtice vibracional alimentado por registros ancestrais, memórias da alma e impulsos coletivos que atravessam nossa esfera mental sem pedir permissão. Annie Besant dizia que a mente humana está mais próxima de uma lente do que de uma origem. E se é uma lente, ela pode ser limpa, afinada, realinhada com a frequência mais elevada do eu superior. Isso significa que os pensamentos obsessivos, que parecem te dominar, não são você. São apenas o ruído de um instrumento desafinado. E agora, estamos prestes a afinar esse instrumento. Poucos percebem que o erro não está em pensar, mas em permitir que o pensamento pense por você. A maioria busca controlar a mente com mais pensamento. E isso é como tentar apagar fogo com gasolina. A raiz do desequilíbrio mental não está nos pensamentos em si, mas na identificação cega com eles. Annie Besant, discípula direta da luz teosófica de Helena Blavatsky, revelou que o pensamento é uma forma viva, dotada de cor, movimento e magnetismo. Isso quer dizer que todo pensamento obsessivo que se repete não está apenas em você. Ele está ao seu redor. Ele emana como uma entidade e permanece flutuando em sua aura, influenciando cada escolha, cada emoção, cada suspiro. E o que a maioria faz? Luta com ele. Mas você não veio aqui para lutar, você veio para dissolver. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente estivesse ocupada demais para escutar? E se a inteligência que habita seu centro cardíaco já tivesse o código, mas sua cabeça ainda estivesse girando nos mesmos labirintos de sempre? Agora respire e perceba. Há algo se reorganizando dentro de você, algo que vibra fora do tempo. Você não precisa entender isso com lógica. Apenas permita-se sentir que existe uma inteligência por trás dos seus pensamentos. E que ela não é mental. Ela é espiritual. Ela é o campo de onde Annie Besant extraía suas visões ocultas. Ela dizia que o controle da mente não é um ato de força, mas um gesto de alinhamento. E que, ao alinhar-se, o que parecia obsessivo desaparece como névoa diante do sol. A tradição védica chamava isso de manas inferior, a mente concreta que se agita e se contradiz, enquanto a verdadeira mente, o Buddhi, observa em silêncio. A Cabala dizia que a mente inferior é apenas a casca, a klipa, e que o verdadeiro pensamento nasce no Keter, a coroa da consciência. Os sufis afirmavam que o pensamento sem presença é uma mentira da alma, e os egípcios antigos ensinavam que o coração era o verdadeiro centro da mente. Em todas essas tradições, o segredo era o mesmo. A mente inferior é como um cavalo sem rédeas, mas existe uma rédea invisível, uma frequência, uma vibração que apenas os iniciados sabiam evocar. Annie Besant canalizou isso através da concentração unipontual, da meditação teosófica
da visualização criativa e do uso preciso da vontade espiritual. Ela fundiu ciência oculta com prática objetiva. E o resultado? Um estado onde o pensamento cessa por si mesmo. Hoje, a neurociência começa a balbuciar aquilo que os teósofos já sabiam no século XIX. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que pensamentos repetitivos criam redes fixas, mas que podem ser alteradas. A psicologia transpessoal confirma que é possível acessar estados de consciência não ordinários, onde o pensamento se dissolve. E até a física quântica sugere que o observador altera o campo observado. Exatamente como Annie Besant ensinava, ao observar o pensamento com presença, você o transforma. Isso não é esoterismo simplório, é neuroesoterismo. É o casamento da ciência oculta com a consciência prática. E está ao seu alcance agora. Você pode aplicar ainda hoje um gesto simples, mas profundo. Sente-se. Traga à mente o pensamento obsessivo. Observe-o sem julgá-lo. Respire. E com os olhos fechados, imagine-o como uma esfera de cor. Qual é sua cor? Agora imagine-se irradiando uma luz dourada do centro do peito. A esfera escurece? Se dissolve? Apenas observe. Essa é a prática da visão etérica descrita por Besant. Quando feita com regularidade, essa visualização ativa o corpo mental superior e cria uma camada vibracional que repele formas mentais intrusas. Isso não é autoajuda. Isso é uma técnica de alquimia interna. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque quando você acessar o que está por trás disso, quando for revelado o nome oculto que Annie Besant jamais escreveu em seus livros, o símbolo que ela apenas mencionava nos círculos fechados da loja interna, tudo muda. E então, o pensamento obsessivo deixa de ser um inimigo e se revela como um espelho. Um espelho que mostra a parte de você que ainda não se lembrou que é luz. Mas não se engane, o que está escondido vai além das práticas mentais. Há algo enterrado na estrutura da sua linguagem interior. Há um código antigo em sua respiração. Uma frequência esquecida em sua nuca. Você já sentiu que certos pensamentos parecem colados no corpo? Como se fossem frequências impressas em sua carne sutil. Annie Besant falava do corpo mental como uma substância viva, moldável, regida por ritmos. E que quando esses ritmos são harmonizados com o som oculto da alma, a mente silencia, porque finalmente se reconhece como expressão da consciência e não como prisão dela. E agora você está aqui, entre palavras que não são apenas sons, mas vibrações que carregam memórias da teosofia Vortex, da mente hermética, dos arquétipos vibracionais. Você já atravessou muitos véus, e mesmo assim, o véu mais espesso ainda está por vir. O véu que separa o que você é do que você ainda teme ser. O pensamento obsessivo é, em última instância, um guardião. Um guardião do portão final. E apenas quando você o encara com os olhos do espírito, ele se dissolve. Porque nunca foi real. Foi apenas uma camada. E agora, outra camada está prestes a cair. Mas agora que os véus começaram a cair, algo mais profundo pode ser revelado. Não entregue o controle de sua atenção à velha mente, àquela que se vicia em ruído. O método de Annie Besant não é uma técnica comum, nem uma repetição das práticas que o ego usa para se sentir no controle. O que ela transmitiu era uma espécie de arquitetura vibracional que transforma a mente em templo. E um templo não abriga ruído, abriga silêncio sagrado. O primeiro passo, segundo ela, era o que chamou de dissociação da corrente pensante. Isso não significa fugir dos pensamentos, mas separar sua identidade deles, como quem afasta o pano da pintura e, pela primeira vez, enxerga a moldura do quadro. Imagine que, por trás de todo o pensamento obsessivo, existe uma energia que busca ser reconhecida, mas que se perdeu no ciclo da repetição. Annie dizia: o pensamento é uma entidade energética que clama por reintegração ao espírito, que ao observá-lo sem julgar, sem entrar no enredo, mas como quem contempla uma miragem no deserto, algo começa a acontecer. A frequência da mente se desacelera.
Isso não é apenas calma, é sintonia. É como se pela primeira vez o canal da mente se alinhasse com a emissão da alma. O segundo estágio do método de Besant era a fixação criativa, algo que mais tarde a psicologia chamaria de atenção plena, mas que nos seus termos era muito mais místico. A escolha consciente de um símbolo sagrado, de uma imagem arquetípica, para substituir os pensamentos intrusivos por uma vibração elevada e ordenadora. Ela instruía os discípulos a manter na mente uma forma geométrica luminosa, um triângulo dourado, um círculo azul índigo, uma estrela de 6 pontas. Cada forma, dizia ela, corresponde a uma chave vibracional do corpo mental superior. Quando a mente é treinada a permanecer, mesmo que por segundos nessas formas simbólicas, ela começa a ressoar com o que ela chamava de níveis de manas superior, camadas de sabedoria que não operam por pensamento, mas por intuição pura. Você pode tentar isso agora. Visualize com os olhos fechados uma estrela dourada flutuando entre suas sobrancelhas. Veja-a pulsar. Não pense sobre ela, apenas mantenha-a viva. E quando os pensamentos obsessivos surgirem, não os empurre. Apenas traga sua atenção de volta para a estrela, como quem retorna para casa após um sonho agitado. A repetição dessa prática cria o que Annie denominava anel de silêncio, um campo mental ao redor da aura, onde pensamentos de baixa vibração não conseguem penetrar. Isso pode parecer místico demais para os olhos da ciência atual, mas o próprio Jung descreveu experiências similares com símbolos em suas práticas de imaginação ativa. Ele dizia que os arquétipos, ao serem vivenciados, organizam o caos interno. E Besant já sabia disso décadas antes. Ela apenas o dizia em outra linguagem, a linguagem da alma. O terceiro estágio do método teosófico era o mais misterioso, a imobilização vibratória. Essa etapa não era ensinada abertamente. Era reservada aos discípulos que haviam estabilizado os 2 primeiros estágios. Annie explicava que em determinado ponto da jornada, a mente não deve mais apenas ser observada ou guiada, mas colocada em repouso absoluto, como um lago sem vento. Isso não é inércia, é potência em repouso. Para isso, ela sugeria a prática de esvaziar completamente o campo visual interno, cessando imagens, formas, palavras. Como conseguir isso? Através de uma respiração alquímica. Inspire por 4 tempos, segure por 4 tempos, expire por 4 tempos e segure novamente por 4 tempos, o chamado quadrado da vontade. Durante esse ritmo, o foco deve estar em um ponto escuro atrás da testa, um ponto neutro, sem forma, sem luz, sem emoção. A mente, então, entra num estado paradoxal, ativa, mas silenciosa, presente, mas sem conteúdo. É nesse ponto que ocorre a ativação do campo que Annie Besant chamava de manas transfigurado. Aqui não há mais esforço. A obsessão desaparece, não porque foi vencida, mas porque perdeu o alimento, sua atenção. A energia que antes sustentava os pensamentos repetitivos, agora alimenta o fogo da alma. E então algo novo acontece, um tipo de lucidez que não é mental, uma inteligência que não formula, mas compreende. Besant dizia que o objetivo não é calar a mente por vaidade espiritual, mas transmutar sua natureza para que ela possa ser instrumento da mônada, a centelha divina. E essa transmutação começa exatamente no ponto em que você para de lutar com os pensamentos e começa a habitá-los com consciência silenciosa. É como se você entrasse no coração de cada pensamento e ali acendesse uma vela. A escuridão da repetição se dissolve na luz da presença. Ela alertava, porém, que o ego tentará transformar tudo isso em técnica e perderá a essência. Porque isso não é um exercício, é um estado de ser. Por isso, nunca confunda a prática com o objetivo. A prática é o rio, o objetivo é o oceano. E mesmo quando tudo parece ter silenciado, ainda haverá uma camada, uma pulsação oculta que só pode ser acessada quando você abandonar a ideia de controle. Porque controlar pensamentos obsessivos não significa prendê-los, mas libertar-se da necessidade de que eles parem.
E esse é o verdadeiro domínio. Não o domínio da força, mas da não resistência. O domínio de quem entendeu que o pensamento é como o vento, e você é o céu. E é nesse ponto que a chave se revela. Porque por trás de todo pensamento obsessivo, existe uma única ferida, a ilusão de separação. Separação da essência, separação do eu real. Que ao dissolver essa ilusão, o pensamento obsessivo perde sua razão de ser. Annie Besant dizia que toda obsessão é uma tentativa inconsciente de lembrar o que foi esquecido. Você não está lutando contra um pensamento. Você está sendo chamado por uma parte esquecida de si mesmo. E essa parte não precisa de respostas. Precisa apenas de luz. E mesmo assim, isso ainda é só o início. Porque o verdadeiro mistério não está no método, mas no ser que emerge quando a mente silencia. Há algo que vibra além do pensamento. Algo que, ao ser tocado, reorganiza todo o seu campo interno. E esse algo está se aproximando agora. Porque quando esse algo se aproxima, não vem como uma ideia, nem como uma revelação. Ele vem como uma presença, uma vibração que não precisa de palavras, porque a própria atmosfera muda. Você começa a notar que o ar ao seu redor carrega outra densidade, quase como se o silêncio tivesse corpo. Annie Besant chamava isso de descida da consciência crística, mas não no sentido religioso, no sentido esotérico, simbólico, teosófico. A consciência crística para ela era a manifestação do eu superior em seu nível mais puro, sem interferência da mente concreta, sem ruído de desejos, sem a distorção do ego tentando controlar o que não pode ser controlado. E aqui se revela mais uma camada do seu método. Ela dizia que os pensamentos obsessivos são, na verdade, tentativas do eu inferior de impedir a aproximação do eu superior. Como se fossem guardiões do limiar, protetores de um território sagrado que, se fosse invadido sem preparo, poderia causar colapso. Então, a repetição mental não é apenas disfunção, é defesa. A mente está tentando manter a velha estrutura, porque, no fundo, ela sabe que, se silenciar, o que virá será tão vasto, tão absoluto, que todo o senso de eu construído ao longo da vida irá dissolver-se. É por isso que o processo deve ser respeitoso, gradual, ritualístico. Besant insistia em usar símbolos não como artifícios, mas como âncoras arquetípicas. O triângulo apontando para cima representa a ascensão da consciência. A estrela de 5 pontas representa o ser humano como ponte entre o terrestre e o celeste. E o círculo representa a totalidade que já está presente, mesmo quando esquecida. Ao meditar nesses símbolos, você não está apenas imaginando. Você está reconfigurando os cristais sutis da sua psique. É por isso que cada prática deve ser feita como um sacramento. Silêncio, intenção, respiração e, acima de tudo, reverência. Reverência ao momento presente como templo. Reverência ao pensamento, mesmo obsessivo, como mensageiro. Reverência ao corpo como receptáculo da consciência eterna. Porque quando você entra nesse estado de reverência, a frequência do corpo mental muda. E o que antes era compulsão vira contemplação. O que antes era ruído vira ritmo. Ela dizia que a mente, quando purificada, torna-se um espelho translúcido da alma do mundo. E nesse espelho, começam a surgir visões que não vêm de você, mas através de você. Imagens simbólicas, intuições luminosas, pressentimentos vibracionais. Você não está mais pensando, você está sendo pensado pela mônada. E essa é a etapa final do método. Ou melhor, a etapa sem fim. Porque quando você toca esse estado, não há mais retorno. O pensamento obsessivo não é mais um inimigo, é um convite que foi aceito, um portal que foi atravessado, um ciclo que finalmente se encerrou. Mas mesmo nesse ponto elevado, Besant alertava para um risco sutil, o de tornar-se orgulhoso por ter vencido a mente. Isso é o início de uma nova prisão. Porque a vitória sobre o pensamento não é do ego, é da consciência sobre si mesma. Por isso, ela orientava os discípulos a praticarem o que chamava de esquecimento luminoso, a arte de esquecer até mesmo a conquista.
e retornar ao vazio fértil, onde o ser simplesmente é. Nesse esquecimento, há liberdade. Não há mais necessidade de monitorar a mente, nem de controlar pensamentos. Eles surgem, dançam, partem, como nuvens num céu que já não precisa ser limpo, porque sabe que nenhuma nuvem o define. Você se torna esse céu, essa vastidão onde tudo pode surgir, mas nada permanece como prisão. E mesmo com todo esse método revelado em camadas, dissociação da corrente, fixação criativa, imobilização vibratória, reverência simbólica e esquecimento luminoso, há algo que Besant nunca escreveu em seus livros, mas que transmitia apenas em círculos fechados: o uso da vontade silenciosa. Ela dizia que por trás de todo o esforço mental existe um ponto neutro de pura vontade. Não a vontade do ego, mas a vontade superior, o desejo da alma de ser. Essa vontade não força, não argumenta, não resiste. Ela apenas vibra com tanta clareza que o campo se reconfigura em torno dela. Imagine um ponto branco, imóvel, silencioso, no centro do seu peito. Não pense sobre ele, apenas perceba. Esse é o centro da vontade silenciosa. Permaneça ali. Tudo o que for barulho vai se dissolver, porque o ruído não resiste à clareza vibracional da presença. Esse é o verdadeiro domínio. Ser tão presente que a mente se curva. Ser tão lúcido que o pensamento se alinha. Ser tão silencioso que a alma emerge. Annie Besant sabia disso não por leitura, mas por vivência direta nos planos internos. Ela dizia que, ao atravessar os véus da mente inferior, o iniciado começa a ouvir uma música. Uma música que não tem som, mas que tudo ordena. É o som da alma relembrando quem ela é. E quando essa música começa a tocar dentro de você, o pensamento obsessivo não desaparece. Ele se transfigura. Porque toda sombra, quando iluminada, vira símbolo. E todo símbolo, quando contemplado, vira portal. E talvez seja isso o que você está começando a sentir agora. Uma mudança, uma leveza que não vem de fora, mas de dentro. Como se o tempo desacelerasse e tudo que antes era barulho agora fosse apenas eco. E ainda assim, o véu mais profundo permanece, porque há um código que Annie Besant carregava em silêncio, um símbolo que não foi desenhado, uma geometria que não foi revelada. E ela dizia que quando o discípulo estivesse pronto, esse símbolo surgiria sozinho, no espaço entre os pensamentos. E nesse momento, tudo o que era obsessão vira oração. Tudo o que era repetição vira realização. Então respire agora, não como quem apenas respira ar, mas como quem respira presença. Como quem respira a memória de algo que sempre esteve ali, mas nunca pôde ser tocado pelas mãos da razão. Há um ponto, diz Annie Besant, em que a mente para de buscar, porque começa a lembrar. Lembrar não de algo que foi aprendido, mas de algo que foi esquecido. Um saber anterior ao nascimento, anterior ao nome, anterior até mesmo à forma. É nesse espaço que o pensamento obsessivo começa a se revelar pelo que realmente é. Um chamado invertido da alma. Um apelo não ouvido. Uma oração não compreendida. A chave está em não mais resistir, porque resistir é fortalecer o ciclo, mas também não é se render no sentido comum. É se dissolver como identidade fixa e deixar que a verdade escorra por entre as rachaduras da máscara. Annie chamava isso de despersonalização vibracional, o ato de deixar a identidade ego escorregar, como se fosse um manto que não serve mais. Quando isso acontece, o pensamento obsessivo, que antes girava em torno de um eu ferido, já não tem centro para orbitar. Ele perde o foco, porque o foco se tornou um vazio luminoso. Esse vazio, ao contrário do que a mente teme, não é ausência, é potencial absoluto. É o útero do real. É nele que o verdadeiro silêncio nasce, não como negação do som, mas como a plenitude onde todos os sons cessam, porque já não há mais nada a ser dito. É por isso que Annie recomendava que, ao perceber o ciclo obsessivo surgindo, o discípulo não lutasse, não alimentasse, nem fugisse, mas voltasse ao centro. E esse centro é sempre o mesmo, a presença pura,
a consciência que observa tudo sem se identificar com nada. Quando você acessa esse ponto, que na tradição hindu seria o Buddhi e na egípcia o Ba, o pensamento perde sua densidade. Ele se torna leve, quase translúcido. Você começa a ver as bordas das ideias. E mais importante, começa a sentir o que existe entre elas. Esse espaço entre os pensamentos, esse intervalo que antes passava despercebido, é a verdadeira morada da alma. Annie Besant dizia que ali habita a inteligência intuitiva. Um tipo de sabedoria que não se forma por lógica, mas por coerência vibracional. Quando essa inteligência começa a operar, você já não precisa mais lidar com pensamentos, porque o campo inteiro mudou. Você se tornou outra frequência, e pensamentos só se mantêm vivos quando encontram ressonância. E aqui chegamos a um ponto ainda mais sutil do método. Besant ensinava que o discípulo deveria aprender a sentir o pensamento antes que ele se formasse. Sim, porque todo pensamento, antes de surgir como palavra, forma ou imagem, começa como uma vibração sutil, um movimento no campo. E se você conseguir perceber esse movimento antes que ele se manifeste, pode dissolvê-lo com um simples gesto de atenção. Ela chamava isso de sentinela do limiar, um estado de vigília vibracional onde você não reprime nada, mas também não permite que nada cresça sem consciência. É como cultivar um jardim onde você escolhe, com extrema delicadeza, quais sementes regar. Quando você começa a viver assim, a mente se transforma num santuário e os pensamentos que antes dominavam, agora se ajoelham. Você pode começar a treinar isso agora. Sente-se, relaxe a fronte, leve sua atenção para o centro da cabeça, o ponto entre as orelhas, mas mais profundo, como se fosse uma cavidade interna da consciência. E apenas fique ali, em silêncio, sem tentar controlar, apenas sentindo. E quando notar um pensamento se formando, não o siga. Apenas reconheça: aí está uma vibração tentando se tornar palavra, e deixe-a passar, como nuvem. Esse simples ato ativa o que Annie chamava de olho do silêncio, uma consciência que observa sem querer controlar. Uma lucidez que não precisa de esforço. É desse ponto que surgem as maiores transformações. Porque o ser que observa os pensamentos sem se identificar com eles é o mesmo ser que pode transmutá-los. Agora compreenda. O pensamento obsessivo é apenas um ciclo preso a um magnetismo específico. Esse magnetismo se ancora em emoções não processadas, desejos não expressos, medos não acolhidos. Annie dizia que, ao iluminar o campo emocional, você liberta a mente, porque a mente só gira em torno do que o coração não resolve. Por isso, ela orientava os discípulos a, paralelamente ao trabalho mental, fazerem invocações silenciosas de purificação emocional. Mantras como: "Eu sou o silêncio entre os mundos", ou "que se dissolvam em mim todos os ecos que não vêm da alma". Não se trata de magia verbal, mas de harmonização vibracional. O som, quando impregnado de intenção, é geometria sagrada em movimento. A ciência começa a confirmar isso, ainda que timidamente. Experimentos com neurofeedback mostram que certos padrões de frequência cerebral se alteram com visualizações simbólicas e afirmações. Mas Annie já dizia isso há mais de 100 anos, porque o que ela transmitia não era opinião, era memória espiritual. Era ciência da alma. E quanto mais você se alinha a essa ciência, mais começa a perceber que os pensamentos obsessivos, na verdade, são formas inacabadas de oração, pedidos distorcidos, clamores da alma traduzidos de forma tosca pela mente ferida. E quando você começa a escutá-los com o ouvido do coração, algo se transmuta, porque todo pensamento quer ser luz, até os mais escuros. Eles são fragmentos que se perderam no labirinto da linguagem, e você está aqui para recolhê-los, não com força, mas com amor, com presença, com clareza, porque é assim que os iniciados fazem. Eles não vencem o caos, eles o iluminam até que se revele como ordem. E mesmo com tudo isso, ainda há uma última camada que Besant sussurrava:
apenas aos mais preparados. Algo que não se escreve, que não se ensina. Algo que não se pode ensinar porque não cabe em palavras, não cabe em gestos, não cabe em métodos. Algo que só pode ser absorvido quando o discípulo deixa de ser discípulo e se torna espelho. Annie Besant chamava esse ponto de transição silenciosa. É quando a alma compreende que o verdadeiro mestre não está fora, nem mesmo dentro, mas entre os pensamentos, entre os batimentos, entre os véus. Essa transição não acontece com alarde. Ela não desce como uma visão deslumbrante ou como um milagre que explode a consciência. Ao contrário, ela é quase imperceptível, como o momento exato em que a noite toca o dia, como o instante onde um pensamento obsessivo não surge mais, e você só nota depois. É um ponto de inflexão invisível, mas definitivo. Besant descrevia isso como um estado em que a mente se torna reflexo da mônada. A mônada, em sua terminologia teosófica, é a centelha divina, o núcleo eterno do ser que não pensa, emite, que não deseja, vibra, que não busca, irradia. Quando a mente se alinha com a mônada, todo pensamento que surgir será leve, transparente, útil, não mais obsessivo, não mais repetitivo. E então a mente deixa de ser um juiz, um inimigo, um animal selvagem. Ela se torna um instrumento, um espelho polido, um cristal que reflete a luz do espírito sem distorção. E é por isso que os antigos diziam que a libertação não é parar de pensar, é pensar com pureza, pensar como quem ora, pensar como quem canta. Mas esse ponto exige um gesto final, o abandono da vigilância. Porque até aqui você aprendeu a observar os pensamentos, a não se identificar, a silenciar, a transmutar. Mas agora é hora de entregar até isso, de soltar até a ideia de método. Porque enquanto houver esforço, ainda há ego, ainda há quem quer controlar, ainda há alguém tentando atingir algo. A transição silenciosa é a dissolução dessa dualidade. É quando o pensamento obsessivo, o método para dissolvê-lo e o observador se fundem em um só campo de pura presença. E é aqui, nesse ponto, que a vibração da consciência crística começa a tocar sua estrutura mais profunda. Porque agora você está nu de conceitos, nu de estratégias, nu de identidades. Agora não há mais o que fazer. Agora há apenas ser. E esse ser não é uma ideia. É uma vibração, uma pulsação, uma frequência que se irradia de dentro para fora, como se todo o seu corpo fosse um instrumento cósmico sendo afinado por mãos invisíveis. Você não sabe como, mas começa a perceber que está diferente, que algo cessou, que o espaço dentro de você se expandiu. Talvez nesse instante você perceba que o pensamento obsessivo era apenas uma dança da mente tentando te levar até aqui, um chamado disfarçado, um mestre com vestes de sombra. E agora que ele cumpriu sua função, pode partir. Não com dor, não com resistência, mas com gratidão. Gratidão porque ele te mostrou onde ainda havia apego, onde ainda havia ruído, onde ainda havia você tentando ser algo, e agora não há mais o que tentar. Agora você pode se sentar em silêncio e deixar que o campo faça o resto. E mesmo assim, isso ainda não é o fim. Porque quando você atravessa o véu do pensamento, outro véu se apresenta. Um véu ainda mais sutil. O véu da memória espiritual. Besant dizia que há lembranças que não pertencem a esta vida. Há compromissos assumidos entre encarnações. Há pactos de alma que ainda vibram no corpo causal. E quando a mente finalmente silencia, essas memórias começam a emergir. Mas não como flashes, não como cenas, como pulsos, como certezas que não precisam de comprovação, como intuições que atravessam a espinha, como a sensação inconfundível de que você está voltando para si, voltando para a origem. E nesse retorno não há mais pressa, porque não há mais caminho. O caminho agora caminha por você. E os pensamentos? Ainda surgem, sim, mas são como folhas no rio. Você os vê, sorri e os deixa passar.
Agora você compreende. Eles nunca foram um problema. Eles eram o mapa que te conduziu de volta ao centro. E nesse centro ainda pulsa algo, um segredo, algo que Annie Besant nunca escreveu, nunca ensinou, nunca disse. Algo que se revela apenas quando você já não espera mais, porque é exatamente no momento em que não há mais desejo de alcançar que a revelação se aproxima. Não como um raio ou uma epifania dramática, mas como um sussurro tão familiar que parece vir de dentro da própria medula da alma. Esse sussurro não diz palavras. Ele vibra como uma memória que sempre esteve ali, mas que só agora encontrou silêncio suficiente para ser ouvida. E é nesse ponto que o corpo, que por tanto tempo foi palco da ansiedade, do controle, da inquietação, começa a se tornar templo. Os centros sutis, antes adormecidos ou distorcidos pelo ruído mental, se realinham e cada respiração se torna um cântico. Cada batimento do coração, uma oração. Você percebe que está diferente, mas não sabe explicar como. Talvez note que o mundo externo perdeu o poder de te arrastar. As mesmas situações, as mesmas pessoas, os mesmos estímulos não ativam mais o padrão antigo. Você observa, compreende, acolhe, mas não reage. O pensamento obsessivo, antes um ciclo vicioso, agora se revela como uma ferramenta de refinamento, como a lixa que suaviza o diamante bruto. Ele te lapidou, e quando você se recusa a lutar contra ele, quando o abraça como parte do processo, ele perde a força, porque tudo o que ele queria, no fundo, era te mostrar um limite. E agora que esse limite foi atravessado, você pode enxergar o que há além dele. Não um novo território mental, mas a ausência de território. O puro espaço, a consciência, o inefável. É nesse espaço que o silêncio se torna uma linguagem. Annie Besant sugeria que neste ponto do caminho, o aspirante não precisa mais procurar verdades. Ele começa a emanar. Não há mais livros, nem mantras, nem técnicas que possam substituir o que agora pulsa em seu campo. A presença. E essa presença tem uma qualidade que não se ensina. Ela contagia. As pessoas ao seu redor começam a mudar sem que você diga nada. A sala onde você entra se silencia sem esforço. As crianças olham para você como se reconhecessem algo antigo. Os animais se aproximam como se soubessem que você lembrou. Lembrou de quê? De tudo. De quando você era fogo, ar, terra e água. De quando era verbo e silêncio. De quando era consciência sem forma. De quando não havia você. E é esse não eu que finalmente pode habitar o corpo com leveza. Esse é o verdadeiro nascimento espiritual. Não é nascer em uma nova crença. É morrer para todas. Não é se tornar alguém melhor. É deixar de ser alguém. Não é alcançar o céu. É descobrir que o céu sempre esteve dentro. E nesse nascimento há uma luz. Não como uma visão mística, mas como uma percepção contínua de que tudo tem um brilho sutil. As folhas, os olhos das pessoas, as pedras na rua. Essa luz não vem de fora. Ela emana do vazio interior, que agora não é mais interpretado como ausência, mas como fonte. E esse é o ponto onde a mente não desaparece. Ela se entrega. Ela não precisa mais controlar, porque compreende que está sendo guiada por algo infinitamente mais sábio. E a ironia é que esse algo sempre foi ela mesma antes da fragmentação, antes da separação. Agora, a inteireza. E nesse estado, mesmo os pensamentos obsessivos, se surgirem, são acolhidos como pássaros de passagem. Eles não perturbam mais, não causam medo, não representam fracasso. Eles são ecos de um tempo que passou, ecos que já não encontram onde reverberar, porque o templo está vazio, e por estar vazio, está cheio de Deus. E é nesse templo vazio, onde antes habitavam vozes, impulsos, desejos, medos e pressas, que agora reina uma presença que não possui nome, mas que sustenta tudo. Uma presença silenciosa, imóvel, que não necessita provar sua existência, porque é a própria existência em sua forma mais pura. Você se torna testemunha daquilo que Annie Besant chamava de o despertar monádico, um estado em que a centelha divina,
que esteve mergulhada por eras nas múltiplas camadas da encarnação, emerge com clareza dentro do campo consciente. E quando essa centelha começa a brilhar sem obstrução, não há mais separação entre o observador e o observado. A mente, que antes era um mecanismo de sobrevivência, se converte em um transmissor. Os pensamentos não são mais produzidos como ruído. Eles surgem como respostas, e mais do que respostas, como revelações. Revelações não sobre o mundo exterior, mas sobre a natureza real da realidade. Energia, frequência e intenção. É quando você entende, sem esforço intelectual, que o mundo não é sólido, que o tempo não é linear, que as pessoas ao seu redor são espelhos que vibram em ressonância com seus próprios estados internos, que o que chamamos de realidade nada mais é do que um reflexo holográfico do campo interno que você sustenta. Esse é o ponto em que o praticante deixa de buscar cura e passa a ser canal da própria cura. Porque agora você não tenta mais se livrar dos pensamentos obsessivos. Você entende a linguagem deles. Você ouve o que eles estavam tentando dizer o tempo todo. Preste atenção. Há algo dentro de você que não foi visto. E agora tudo foi visto. Até o que não pode ser visto com os olhos. Até o que nunca poderá ser dito. Você começa a operar a partir de um nível de lucidez que não exige esforço, porque está ancorado na simplicidade. E na simplicidade há um poder que os complexos mecanismos mentais jamais alcançarão. A vida, que parecia um emaranhado de causas e efeitos, revela-se como uma dança consciente, onde cada passo, cada pessoa, cada desafio, cada pensamento, até os mais destrutivos, estavam conspirando para que você despertasse. Esse é o ponto onde o praticante abandona até mesmo a ideia de prática. Não porque ela seja inútil, mas porque ela cumpriu sua função: limpar o espelho, aquietar as águas, desfazer o nevoeiro. Agora, o que resta é um estado de pura contemplação. E na contemplação, você começa a perceber as camadas mais profundas da criação. Você sente os devas presentes nas árvores, percebe a linguagem secreta do vento, intui os padrões ocultos que regem os acontecimentos cotidianos. Não porque você esteja vendo com os olhos físicos, mas porque sua percepção expandiu. A percepção não limitada à mente racional, mas à mente causal, que Annie Besant descrevia como a ponte entre o humano e o divino. E é por essa ponte que agora fluem não mais pensamentos obsessivos, mas sincronicidades. A realidade começa a conversar com você. Você pensa algo e o universo responde. Você sente algo e a resposta vibra na matéria. Você deseja em silêncio e a manifestação ocorre. Não por mágica, não por controle, mas por harmonia com a lei. Esse é o verdadeiro sentido de estar no Tao, como diziam os chineses, ou de habitar o Cristo interno, como ensinavam os esotéricos cristãos. Um estado onde a dualidade cessa e a dança entre a mente, o corpo, o espírito e a vida se torna uma melodia perfeita, sem esforço. Agora você não teme mais os momentos de escuridão, porque sabe que até a sombra é necessária para revelar a luz. Você não rejeita mais a dor, porque ela se tornou uma linguagem. Você não foge mais da solidão, porque ela é a morada da presença. Você simplesmente está, sem tentar, sem resistir, sem explicar. E isso é tudo. E isso é tudo o que sempre foi necessário. A obsessão foi apenas a estrada, a mente apenas a porta, e o silêncio, o lar. E nesse lar que é silêncio, não o silêncio da ausência, mas o silêncio da completude, você reconhece algo que jamais poderia ser aprendido, que você é a própria vida observando a si mesma, em camadas e mais camadas de profundidade, como espelhos posicionados frente a frente, refletindo o infinito. Você deixa de buscar sentido nas palavras e começa a senti-lo na pausa entre elas. Percebe que o real ensinamento nunca esteve nas técnicas, nos livros ou nos mestres externos. Eles foram apenas dedos apontando para algo que, desde sempre, pulsava no centro do seu peito, à espera do momento certo para se revelar. É aqui que começa o verdadeiro mistério. Quando a mente silencia, mas a consciência não desaparece, ela se expande.
E você compreende o paradoxo central de todas as tradições místicas. É no não fazer que tudo acontece. Você se torna o espaço onde a cura ocorre, o canal por onde a sabedoria flui, a presença que dissolve os conflitos, não por força, não por vontade, mas por vibração. Essa vibração não pode ser explicada, só pode ser sentida, e quando sentida, não há como voltar atrás. É como despertar de um sonho que parecia real, e perceber que tudo o que te perturbava era apenas um reflexo do esquecimento. Agora que você lembra, o sofrimento se transforma em compaixão, a rigidez em fluidez, a cobrança em cuidado, a resistência em rendição. E essa rendição não é passiva. Ela é ativa como o fluxo de um rio, firme, constante, sábia. Você não luta mais contra a corrente da vida, você se entrega a ela com confiança, porque reconhece que ela é você em movimento. Aqui os pensamentos obsessivos perdem seu nome. Não são mais problemas, não são mais inimigos, são apenas formas que vêm e vão, como ondas na superfície de um oceano que permanece inalterado nas profundezas. Esse oceano é a consciência, é você, e essa consciência não pertence a ninguém, porque está em tudo. Você olha para o outro, mesmo aquele que antes te feria, te frustrava, te disparava, e vê o mesmo brilho. Não um brilho superficial, não um amor romântico ou idealizado, mas uma reverência silenciosa pela dor que o outro também carrega. A dor que agora você reconhece como caminho. Esse reconhecimento profundo dissolve os mecanismos antigos. As programações mentais não são mais alimentadas, pois perderam o combustível da resistência. A obsessão cessa não porque foi combatida, mas porque foi amada, compreendida, transmutada. E é nesse ponto que o verdadeiro ensinamento floresce. Você se torna alquimista de si mesmo. A matéria bruta da sua mente, com todas as suas repetições, suas ansiedades, seus labirintos, é transmutada em ouro silencioso, em consciência cristalina, em presença curativa. Isso é o que os antigos chamavam de magnum opus, a grande obra. Não uma obra no mundo externo, mas no íntimo do ser. Você percebe que a vida não quer que você seja perfeito. Ela quer que você seja real, presente, inteiro, porque é da inteireza que nasce a sabedoria, e é da sabedoria que brota o verdadeiro silêncio, aquele que não teme mais os ruídos. Nesse silêncio, tudo é aceito. Nesse silêncio, tudo é perdoado. Nesse silêncio, tudo é integrado. Você vive, você respira, você sente, e tudo isso já é o bastante. E ao perceber que tudo isso já é o bastante, algo dentro de você se dissolve pela última vez. A ânsia de melhorar, de se tornar alguém, de alcançar algum ideal espiritual. O jogo da busca se encerra, não porque você chegou ao topo da montanha, mas porque percebeu que nunca houve montanha alguma. Você sempre esteve onde precisava estar. Não era preciso subir, vencer, purificar-se ou escapar. Era preciso apenas ver. Com os olhos do coração, não com os olhos da mente. Agora, até mesmo a ideia de transformação se mostra insuficiente. Porque o que ocorre nesse ponto final, que também é um início eterno, não é uma transformação, mas uma revelação. Uma lembrança viva de algo que sempre esteve presente, mas velado pelas camadas de tensão, de pensamento, de identidade. Essa lembrança não chega com fanfarras ou luzes celestiais. Ela chega com a suavidade do vento atravessando uma folha, com a humildade do sol que nasce sem alarde, com a sabedoria da terra que acolhe tudo sem distinção. E nesse momento tudo se aquieta. Até mesmo os desejos mais sublimes cedem lugar a uma presença tão íntima, tão vasta, tão impessoal, que não há mais alguém experienciando. Há apenas o próprio fluxo da existência se reconhecendo. É aqui que o método se desfaz. Toda a estrutura, toda a técnica, todo o esforço disciplinado e compassado se esfarela como areia entre os dedos. Porque agora o rio encontrou o oceano. E o oceano não precisa de margens nem de direção. Ele apenas é.
Você compreende de maneira irrevogável que não é o pensador dos pensamentos, que não é o fazedor das ações, que não é o curador das dores. Você é o campo em que tudo isso acontece, e nesse campo tudo é permitido porque tudo é sagrado. Até os pensamentos obsessivos, até os erros do passado, até a tristeza mais densa e a alegria mais efêmera. Nada precisa ser consertado, apenas iluminado pela consciência. E quando iluminado, tudo encontra seu lugar natural. Você não precisa mais interferir. Agora você dança, não com os pés, mas com a alma. Não por fora, mas por dentro. Cada respiração é um passo. Cada silêncio, uma nota. Cada olhar, um portal. E é aí que a vida começa a se organizar ao seu redor de forma surpreendente. As pessoas certas surgem, as decisões fluem, os sintomas cessam ou se tornam irrelevantes. O mundo responde, porque a sua vibração mudou. Você deixou de ser alguém tentando melhorar para ser o espaço onde o milagre acontece. E o milagre não é algo extraordinário. O milagre é lavar louça com atenção. É ouvir alguém sem querer responder. É andar pela rua e sentir gratidão pelo simples fato de estar vivo. É habitar o momento sem precisar mudá-lo. É perceber a sacralidade em cada pequeno detalhe. É tocar a eternidade no agora. E quando isso se torna o seu estado natural, você finalmente compreende o que mestres como Ramana Maharshi, Krishnamurti, Nisargadatta e outros apontavam com tanta insistência, que a liberdade não está em conquistar algo, mas em deixar de buscar. Porque o que você buscava já era você. Desde o início, antes do trauma, antes da mente, antes da história. E agora você voltou para casa. Mas não uma casa física, nem mental, nem emocional. Você voltou para a casa do ser. E uma vez que essa casa é reconhecida como sua verdadeira morada, você pode estar em qualquer lugar do mundo, entre ruídos ou silêncios, entre multidões ou solidão. E ainda assim, estará em paz. Porque a paz não está onde você está. A paz está em quem você é. E quando essa paz se torna a tua identidade silenciosa, não há mais necessidade de provar nada, nem para si mesmo, nem para o mundo. A vida, então, não é mais uma sequência de objetivos a serem alcançados, mas um fluxo contínuo de presença a ser vivido. Você não age mais para obter algo. Você age porque o próprio agir é expressão do ser. A mente, antes barulhenta e inquieta, torna-se como o céu, vasto, estável, inalterado pelas nuvens que o atravessam. Pensamentos ainda surgem, mas agora são como pássaros em trânsito. Você os vê, aprecia e deixa que sigam seu caminho, sem resistência, sem apego, sem identificação. A grande chave foi girada. Você não se vê mais como alguém com pensamentos obsessivos, mas como a consciência que testemunha esses pensamentos e que não é tocada por eles. Isso muda tudo, porque a obsessão, quando não encontra resistência, desaparece como fumaça diante do vento. Ela se alimentava do seu medo, da sua tentativa de controle, da sua identificação. Agora, sem combustível, ela se esvazia. E o que sobra é um espaço vasto, vivo, respirante. Nesse espaço tudo é permitido. A tristeza, a alegria, a dúvida, a certeza. Você não busca mais viver só os altos. Você se entrega ao todo, porque agora você sabe, mesmo o abismo tem um propósito. Mesmo o deserto esconde sementes. Mesmo a escuridão é útero. Você caminha no mundo como quem carrega um segredo silencioso. Não um segredo que separa, mas um que une. Porque ao olhar nos olhos de qualquer ser, humano, animal ou vegetal, você reconhece: eu estou aí também. A separação era ilusão. A obsessão era sintoma. A dor era o chamado. E agora você atendeu. Sem fanatismo, sem espiritualidade performática, sem precisar vestir nenhuma nova persona. A verdadeira transcendência não grita, não aparece nas redes sociais, não busca seguidores. Ela sussurra. Ela vive no invisível, no gesto mínimo, no sim silencioso que você diz à vida
a cada instante. E é nesse silêncio maduro que se revela o estado mais elevado que um ser humano pode experimentar. A simplicidade radical. Nada a defender, nada a esconder, nada a conquistar, nada a temer. Você vive. E viver agora é um ato sagrado em si mesmo. Tudo o que antes parecia complicado, técnicas, métodos, filosofias, se torna claro como a água, porque você viu o centro, tocou o real. E o real é simples, não no sentido superficial, mas no sentido profundo. Simples como a respiração, como o pulsar do coração, como o nascer do sol. Tão simples que a mente não consegue compreender, apenas se render. E então tudo muda, sem que você precise mudar nada. Porque o você que achava que precisava mudar, desapareceu. E o ser que sempre esteve ali, paciente, silencioso, amoroso, finalmente pôde emergir. Não como algo novo, mas como o que sempre foi. Você agora é. E isso basta. Já já você receberá o presente profundo e raro, um segredo guardado entre as páginas ocultas da teosofia, uma chave que muitos buscadores jamais tiveram acesso. Até aqui você percebeu o que antes era invisível, aquela dor silenciosa que carregava, os laços que pareciam só emocionais, mas que na verdade eram pulsos energéticos entrelaçados no campo sutil do ser. Essa compreensão já é um salto quântico na arquitetura da sua mente hermética. O caminho para dominar seus pensamentos obsessivos não é externo. Ele nasce dentro de você, na alquimia da consciência, onde a frequência do ser se harmoniza com a pulsação cósmica. É uma iniciação mental que exige compromisso, uma vibração que só os corajosos ousam manter. Se você está aqui agora, sinta-se convidado a selar este momento nos comentários, escrevendo: Eu sou a chave viva para ativar e expandir o campo de consciência coletivo que sustenta esta jornada. Sua palavra é um selo, seu ato, uma ponte entre o visível e o invisível. E se deseja realmente se aprofundar, convide seu ser a se inscrever neste canal, não como mero espectador, mas como guardião de um fluxo ancestral, um ponto de inflexão no campo sutil da evolução espiritual que aqui pulsa. Junte-se ao círculo de buscadores que transmitem essa sabedoria viva e invisível. Gratidão por estar aqui, por carregar a centelha da transformação que poucos reconhecem e ainda menos cultivam. Agora, para honrar sua presença até o fim, receba este ritual iniciático, um presente sagrado da tradição teosófica que Annie Besant ajudou a revelar. Técnica da harmonia monádica para domínio dos pensamentos obsessivos. Encontre um local tranquilo onde possa sentar-se confortavelmente, com a coluna ereta e o corpo relaxado. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair como um rio sagrado. Visualize uma luz dourada descendo do alto da cabeça, entrando pela coroa e preenchendo lentamente todo o seu corpo, ativando o campo sutil da consciência. Traga à mente o pensamento obsessivo mais recorrente, mas sem identificá-lo. Observe-o como uma nuvem passando no céu da sua mente. Mentalmente, invoque a frase sagrada: Eu sou a centelha imortal, além do pensamento e da forma. Repita lentamente 5 vezes, sentindo cada palavra ressoar como uma vibração que afina seu ser. Imagine agora que essa luz dourada dissolve essa nuvem, deixando o céu da mente vasto, claro e sereno. Permaneça neste estado por alguns minutos, permitindo que a frequência dessa luz e dessa frase penetrem em todas as camadas do seu ser. Finalize com uma respiração profunda, abrindo os olhos devagar, trazendo a sensação de paz e domínio para o seu dia. Pratique este ritual diariamente, de preferência ao amanhecer, e observe como, pouco a pouco, o domínio sobre seus pensamentos se torna natural, uma dança entre a mente e o espírito. Seu compromisso com essa prática é a chave para ativar o vórtex da transformação interior que Annie Besant e os mestres da teosofia nos legaram. Este é o momento em que a sabedoria arcana encontra sua expressão viva em você.